Por que que a gente fica obeso? Pergunta fácil, uma pergunta tranquila. Assim. Eu sou o Dr. Alex Benevides, cirurgião cardiovascular, e aqui na internet ajudo homens a aumentarem o seu desempenho físico e mental em 8 vezes, mesmo após os 50 anos. Olha só, essa pergunta aparentemente simples, aparentemente com uma resposta fácil, está cada vez mais complicada de a gente conseguir a resposta definitiva e a estratégia definitiva para conseguir combatê-la. Olha só, Estados Unidos, país mais rico do mundo, sociedade mais evoluída do mundo, teoricamente, em termos de ciência, em termos de poder econômico. Hoje, 42% da população obesa, 60% da população com sobrepeso. E aí, olha só, tem um estudo muito interessante, eu vou falar alguns estudos aqui nessa conversa de hoje que vocês vão gostar. Tem um estudo que fala que dessa população toda, de obesos e sobrepesos, que perdem o peso, se tornam com o peso adequado para a sua altura, tá? Nem estamos falando em distribuição de massa magra e massa gorda, só do IMC, só pelo IMC. Conseguiram chegar no IMC adequado. Ok, 25. 50% desse peso que eles perderam é recuperado em 2 anos. E 80% do peso que eles perderam é recuperado em 5 anos. Olha isso. Olha o poder dessa observação que está sendo feita. Então aí começou-se a pensar se realmente a obesidade é um fator estritamente físico, por falta de atividade física, por excesso de calorias ruins que você come, ou se tem a ver também com o funcionamento cerebral. E aí, funcionamento cerebral, a gente tem que pensar não só em psicológico, é muito estressado, é muito ansioso, é muito deprimido. Claro, isso tudo influencia sim, mas em termos de funcionamento estritamente orgânico do tecido cerebral, também tem coisa nova. Olha só. Quando a gente pensa no cérebro, hoje, trabalhando no seu básico, no seu basal aí durante o dia, a gente tem que ele recebe informações, recebe inputs a todo momento. Inputs, informações da onde? De 3 agentes principais. Do seu intestino, logicamente, tudo que você manda para dentro, em termos de alimento, em termos de comida, enfim, seja um alimento bom, seja um alimento ruim, esse intestino está sinalizando. Em termos de hormônios, como esses alimentos que você jogou para dentro vão causar alterações hormonais, ou como seus hormônios já estão alterados por outra coisa. Excesso de peso, estresse, má alimentação, inflamação, poluição do ar. Tudo isso está causando alterações hormonais que sinalizam para o seu cérebro sinais, ordens erradas. Olha isso. E terceiro agente, o ambiente. Que ambiente você está inserido? É um ambiente de propício a gasto calórico, a gasto energético, a alimentação saudável ou não? É um ambiente estritamente sedentário, que quer só as facilidades de ficar sentado no sofá, de tomar a cerveja à noite, de ficar sentado no escritório o dia todo, de ficar sem nenhuma atividade, nem subir um lance de escada e nem descer 2 lances de escada na sua casa, no seu apartamento. Em casa mesmo, hein? Não tô falando nem em apartamento, em casa. Você subir um lance de escada, quem tem uma casa que já tem 2 andares. Ou na firma, de você subir um lance de escada, descer 2 lances, descer 3 lances, descer 3 andares. Imagina, nem pensar. É esse ambiente que você está inserido? Então, esses 3 agentes, o ambiente, os hormônios e o intestino, estão sinalizando o quê? Fome para o seu cérebro. Olha que doideira. Mas, na verdade, a tradução do estímulo não era fome, é vontade de comer. E aí tem uma grande diferença entre um e outro. A fome é uma necessidade que o seu corpo está com energia baixa, porque não tem de onde tirar, e aí ele pede mais energia, para desempenhar uma ação que você está propondo a ele. Seja andar, seja correr, seja fugir, seja lutar. Agora, a vontade de comer é uma vontade de colocar alimentos para dentro, eventualmente colocar calorias para dentro, que nem sejam alimentos, para preencher alguma outra lacuna que está havendo aí nesse processo. Então, presta atenção nisso. É como se a gente... E a gente tem controle em relação a isso? Como se não tem total não, hein? Por exemplo, se a gente quisesse prender a respiração. Você acha que tem controle sobre a respiração? Eu prendo. Mas em determinado momento, 30 segundos, 60 segundos, 2 minutos, 5 minutos, 7 minutos, o cérebro vai ter uma sinalização que, meu, é impossível passar dali. Respira. E a partir dali você não tem mais controle de prender a respiração. A sinalização de fome, de vontade de comer, pode estar acontecendo isso no seu cérebro. Você tem um certo controle, mas a partir de um certo momento você não tem mais. Tem um estudo do Lancet, uma revista médica importantíssima, de 2001, lá já bem antigo, que analisou estímulos cerebrais, distribuição de
receptores de dopamina em cérebros de viciados em álcool e viciados em cocaína. Os receptores estavam cada vez mais inibidos e em determinado momento começaram até a sumir. Então você precisava cada vez mais estímulo de cocaína e de álcool para preencher aqueles poucos receptores de dopamina que estavam ali disponíveis. Então, embora você tivesse uma liberação grande de dopamina, ou moderada de dopamina, com aquele estímulo que você estava fazendo naquele momento, de álcool e de cocaína, você não conseguia preencher o receptor que tinha sobrado para querer receber aquela dopamina. Porque você já tinha um nível de dopamina muito alto. Então você já tinha preenchido tudo. E aí eles mapearam os receptores que estavam aptos a se ligarem à nova dopamina. Quase nada ou muito poucos. Então o que fazia? Você precisava estimular cada vez mais por um tempo muito mais contínuo para que houvesse aquela ligação à dopamina nova e aí sim o seu cérebro percebesse aquele momento, aquele pequeno momento ali de recompensa, que é o que a dopamina dá. Olha só que doideira. E é como se você, imagina, eles fizeram uma comparação que eu achei muito, muito interessante, assim, como se você estivesse falando alto em uma sala que está cheia de gente falando alto. Cada vez mais, o volume aumentando, 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 chega um momento que você precisa gritar, e tá todo mundo gritando, e você não é mais ouvido. Naquele momento, você precisa de um estímulo muito maior, de coca ou de álcool. Imagina isso com comida. Tem um outro estudo muito interessante da Universidade de Yale, de 2015 agora. Eles pegaram 500 calorias, deram direto no estômago de pessoas magras e de pessoas obesas. As pessoas magras, uma hora depois, já tinham cerca de 30 regiões do cérebro com atividade diminuída. Ou seja, aquelas regiões tinham sido saciadas em torno ali do núcleo accumbens, que é uma região muito específica do cérebro que trata do prazer. Nos obesos, não houve praticamente nenhuma diminuição de atividade cerebral com essas 500 calorias. Ou seja, o cérebro não entendeu que precisava desacelerar porque chegou a energia ali. Ele não entendeu que aquela energia era suficiente. Eventualmente ele nem viu chegar aquela quantidade pequena de calorias ali. Olha isso. E aí, eles começaram a interrogar. O que está acontecendo? Se o cérebro está com essa percepção diminuída ou se a sinalização hormonal / intestinal está prejudicada. Que você já nem manda tanta energia, sem distribuir tanta caloria assim para o corpo todo, para o tecido adiposo, que não está chegando no cérebro. Entendeu? E aí a gente tem que... aí eles foram mapear transmissão elétrica no circuito hipocampo, que é o responsável pela formação de memórias, e hipotálamo, que tem uma área muito específica ali do apetite. Existia conexão? Não existia conexão. Não era ativado essa conexão entre eles, com essa quantidade de caloria. E aí, o que eles pensaram? O que eles puderam concluir? Que você nem lembra que comeu. Seu cérebro não foi estimulado para formar uma memória, que seja uma memória de curto prazo, para lembrar que, putz, já comi, não preciso comer mais. Olha só que doideira. Então, uma coisa estritamente física, estritamente bioquímica, uma ligação entre uma área e outra do cérebro não estava estabelecida. Não é que, eu estou super ansioso, eu preciso comer mais. Seu cérebro não formou uma memória de curto prazo dizendo, opa, eu já comi, não preciso comer mais. Por quê? Porque ele não foi estimulado a tal ponto de conseguir formar essa conexão aqui em uma área do apetite para uma área de memória. Então, alerta. Se você não lembra que comeu, se você não lembra a sua última refeição, se você nem lembra do que comeu hoje, no café da manhã, no almoço, no jantar, agora há pouco, não está certo. Você está comendo rápido demais, você não está gerando um estímulo para o seu cérebro conseguir ligar uma região na outra. Formar uma memória que seja uma memória curta aí, de curto prazo, só para entender que, opa, eu já comi. Não era para eu estar com fome, então eu vou esperar, porque teoricamente aquela informação calórica ainda não está trabalhada, mas a informação de que já houve uma absorção calórica já está gravada no HD. Mesmo que seja uma gravação bem rápida ali, para durar só até daqui próximas 6, 8, 12 horas, quando vai ser a sua próxima refeição. Então, pensa nisso. Como o processo cerebral bioquímico, elétrico, está funcionando em relação ao estímulo de comida que você está dando para ele. Se não lembra que comeu, alguma coisa está errada. Pode ser que não esteja funcionando essa conexão. Pode ser que você esteja comendo por vontade, não por fome. Olha isso. E aí, existe um outro processo envolvido nesse contexto todo. Processo genético. Mutações em um gene muito específico chamado MC4R. MC4R. Alterações nesse gene podem estar relacionadas ao jeito que o seu cérebro percebe a sinalização de um hormônio muito específico, que é produzido no tecido adiposo, no tecido gorduroso. Esse hormônio é chamado leptina. Quando a gente tem tecido gorduroso liberando leptina, quer dizer que aumentou a gordura, eu não preciso jogar mais energia para guardar mais energia, já tenho bastante energia guardada. A gordura libera a leptina vai para o cérebro e diz, cérebro,
Estamos saciados. Não precisamos de mais energia. Já tem bastante guardado. Isso é a sensação de saciedade. Isso inibe o outro hormônio que vem do estômago, que dá a sensação de fome, que é a grelina. Então, leptina subiu, saciedade. Grelina subiu, fome. Hora de comer, hora de absorver mais energia, porque está faltando energia. Então, esses dois hormônios é que basicamente, sim, funcionam como sinalização de fome e de saciedade. É hora de comer. Não é hora de comer. Tá? Se você tem mutações específicas nesse gene MC4R, você pode estar com a percepção da leptina alterada. Mas não é só isso. Não é só porque o gene está ruim. A sua percepção pode estar alterada porque o seu cérebro está inflamado pelo excesso de leptina que está chegando, porque você tem muita gordura. Tá muita gordura liberando muita leptina no sangue, estimulando vários receptores de leptina no cérebro. Lembra da dopamina, lá da cocaína? Muita estimulação, os receptores começaram a sumir. E aí você não percebe a leptina, você não percebe a sensação de estar saciado. E aí você está toda hora com vontade de comer. Está errado. Isso é errado. Piora a cognição, piora a memória, piora a tomada de decisão com pensamento lógico, rápido, piora a sua capacidade de liderar, de ganhar dinheiro, de tomar decisões para crescimento do seu negócio. Piora cognição, piora funcionamento cerebral, piora funcionamento do corpo físico, de como você administra, de como você usa essa energia toda que está circulando no seu corpo. É para fazer gasto energético, para conseguir ganhar força, ganhar massa muscular? Está treinando? Não está treinando? Vai ser guardado. Pensa nisso. E aí tem um outro estudo que é muito interessante aqui de 2019 também na Universidade de Yale, que fala que a mesma quantidade de caloria foi ofertada a pacientes, a pessoas normais, não eram nem pacientes. Estavam no estudo ali, mas eram pessoas normais, não eram obesos e nem eram magros demais, olha isso. Mesma quantidade de calorias foi ofertada. Só que, para um grupo, recebeu 80% dessas calorias em alimentos ultraprocessados. E o outro grupo recebeu nada de alimentos ultraprocessados. Bolacha, biscoito, nada disso, dessas bobagens. Recebeu só alimento natural. Esse grupo com ultraprocessados aumentou de peso e teve a sensação de saciedade muito pior do que o grupo que estava com alimentos naturais. Que reduziu de peso, olha isso, com a mesma quantidade de calorias. Então aqui ainda é uma hipótese que eles estão estudando para ver o que contém nesses ultraprocessados que faz tanto o cérebro não perceber que chegou caloria ali, que não precisa de mais caloria, e que aproveitar tão ruim essa caloria, para que ela vá ser cada vez mais esse impulso de comer mais e vai gerar um ganho de peso. E esse que recebeu a mesma caloria não teve impulso de comer mais e até reduziu o seu peso. Olha isso. Duas hipóteses para isso. Nos ultraprocessados, eles têm uma quantidade menor de água nesse conteúdo deles. Então, sem menos água, mais desidratado o cérebro, mais ele quer compensar essa falta de água com calorias. Olha isso. Segundo, proporção entre sal, açúcar e gordura, que é muito aumentada nesses ultraprocessados. Então, eles são muito palatáveis, dão um estímulo muito rápido para o cérebro, e esse estímulo é já na sequência queimado, já é como se fosse um barril de pólvora ali, estourou, e eu já quero mais, já quero mais, já quero mais. Muito diferente do padrão de alimentos não processados, alimentos naturais. Pensa nisso. Pensa nisso para suas escolhas. E agora que você sabe de tudo isso, aproveita. Compartilha esse conteúdo com o sócio, compartilha com outro senhor que está precisando entender melhor por que ele está gordo, por que ele está obeso e como ele pode evitar de ficar obeso e como isso vai influenciar nas suas decisões, no seu negócio, no futuro do seu negócio. Aproveita, já me segue por aqui.